Olá pessoal, nessa aula vamos concluir a implementação com o UseReducer. Apesar de todo o trabalho que nós tivemos para converter o código para o formato do UseReducer, nós temos algumas vantagens em desenvolver dessa forma, principalmente quando o estado é mais complexo e tem transições mais complexas. O primeiro é que nós podemos separar essa lógica do próprio componente. Se a gente observar a nossa função reducer, ela é totalmente independente do componente, ela é simplesmente uma função que, dado um estado e uma ação, retorna um novo estado. Nós conseguimos separar essa função em um arquivo à parte, conseguimos testar ela de forma isolada do nosso componente e, inclusive, reutilizar ela em mais de um componente, se existirem vários componentes que usam o mesmo estado parecido aí, que tem uma mesma lógica de atualização. Então, para organizar melhor nosso código, por exemplo, vamos criar uma função, um arquivo, aliás, separado, que eu vou chamar de Calendar Screen Reducer, e a gente vai jogar essa função para lá, deixar o código mais limpo, essas interfaces aqui também. Então, vou jogar tudo isso para esse arquivo. Eu preciso agora dar um export nos objetos que vão ser acessados externamente, que isso inclui os dois tipos que eu declarei, além da nossa própria função reducer. E aqui eu preciso fazer a importação, né, desses objetos que eu estou utilizando no back-end. E a gente tem nosso código sem erros de compilação agora. Vamos então apagar a função. A gente já apagou aqui, né? Eu recortei aqui do arquivo. Então agora a gente precisa importar essa função reducer do nosso componente Calendar Screen Reducer. E aí a gente tem o nosso componente agora bem mais limpo. Tem um erro aqui do um import não utilizado que eu vou retirar. E a gente tem nossa aplicação funcionando novamente, compilando novamente. Então, a primeira vantagem é essa capacidade de separar, né, extrair essa lógica que é um pouco mais complexa de dentro do componente e potencialmente reutilizar ela. Uma outra vantagem que a gente pode observar aqui agora nos nossos callbacks, que observem que muitos dos callbacks que nós criamos apenas chama a função dispatch com uma ação. O que a gente pode fazer então? Uma opção que nós temos é, em vez de criar esse tanto de callback, nós chamarmos a função dispatch diretamente onde for necessário. Então vamos tentar fazer isso aqui. O refresh events não é um callback, a gente pode deixar como ele está. O toggle calendar é um callback que é passado para o nosso componente calendarsView. Em vez de passar o toggle calendar, digamos que a gente passe a própria função dispatch. Essa função, né, a gente vai declarar aqui no nosso calendarsView. Ela vai ter um tipo que a gente vai usar do React, que é o react.dispatch, e aí a gente tem que passar o tipo de ação que a gente espera receber. Lembrando aqui que nosso Calendar Screen Reducer, o componente ele vai precisar disparar uma ação. Então a gente tem que colocar aqui o tipo correto. E aí agora, em vez de chamar o toggle calendar, nós vamos simplesmente chamar o props.dispatch, passando a ação do tipo toggle calendar com o payload
como objeto como índice i. Ou seja, em vez de passar o callback, nós passamos a própria função dispatch e ela pode ser usada para disparar essas ações ou outras que esse componente precisasse, né? Isso é interessante quando o componente ele precisa disparar várias ações, né? É mais interessante. Mas aí vamos seguir esse mesmo padrão, então, no componente calendar, que ele recebe duas funções de callback. Aí aqui a gente já vê que isso realmente pode fazer mais sentido dependendo da situação. Se a gente receber uma única função que é dispatch, nós conseguimos usar ela tanto para criar um novo evento. Então aqui a gente vai chamar o props.dispatch, passando o tipo da ação igual a new, que cria um novo evento. Payload, a gente vai passar a data. E vamos fazer a mesma coisa para o outro lugar que chama aqui, que é quando clica no evento em si. Então, ao clicar no evento, a gente vai disparar a ação de editar e o payload é o evento. Vou apagar esse código. E a gente tem o nosso componente agora adaptado. Eu preciso importar esse tipo. Vou importar ele aqui. E eu preciso adaptar agora o nosso calendar screen, porque ele precisa passar a função dispatch para o componente calendar. Ele já está passando aqui no calendars view, acabei de corrigir aqui para passar o dispatch. E a gente tem que fazer a mesma coisa para o componente calendar. Agora, em vez de passar dois callbacks, a gente passa só uma única função. A função dispatch, assim como as funções retornadas pelo useState, ela é uma função cuja referência é estável. Ela não vai mudar a cada renderização, vai ser sempre a mesma função. Então, quando a gente usa ela, nós não vamos precisar de fazer aquela chamada do useCallback. Deixa eu só ver onde é que isso daqui é usado. Open New Event. Vamos trocar aqui também para uma chamada do dispatch. E agora a gente vai poder eliminar essas funções que a gente tinha definido anteriormente, porque o código ficou mais simples, né? É simplesmente chamar a função dispatch. Então essas funções não se tornaram tão importantes mais. O close dialog eu ainda vou deixar, porque ela é chamada em mais de um lugar e eu não quero ter que repetir essa chamada para o dispatch em mais de uma vez. Então, dessa forma, a gente economiza aí a definição de algumas funções de callback, porque a função dispatch ela vai servir para vários propósitos. Vou dar uma última conferida na nossa aplicação, só para ver se a gente não prejudicou nenhum comportamento. Mas tudo continua funcionando. Então, para fechar o capítulo, nós vimos que useReducer é uma alternativa ao useState. E é interessante utilizar ele quando nós temos um estado e transições de estado mais complexas, onde nós desejamos ter mais controles, talvez até separar da lógica do próprio componente, né, da exibição do componente, testar separadamente, etc. Então nós temos mais essa alternativa aí para gerenciar o estado da nossa aplicação. Até o próximo capítulo, pessoal.